Olá, bem-vindo ao canal. Quem é o seu juiz? Muitas vezes o mundo desaba sobre nossas cabeças e nós julgamos a nós mesmos e a nossa penalidade é cruel. Nós vamos ver isso em alguns exemplos hoje. Ou nós nos permitimos ser julgados pelos nossos semelhantes, que também não possuem misericórdia. Quando Davi fez um recenseamento, e nisso ele estava desobedecendo a Deus, quando ele mandou que o general Joabe procurasse e fizesse um recenseamento de todo o povo, para que ele pudesse confiar nos soldados que tinha e não no braço do Senhor, Deus mandou um profeta para falar com Davi. O nome dele era Gade. E a história eu leio no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. Então Gade chega a Davi e apresenta para ele 3 formas de punição, para que Davi pudesse entender os seus erros. E Davi diz o seguinte: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Quem é o seu juiz? Quando o mundo desaba na sua cabeça e você sabe que errou, você vai ser julgado então primeiro por você mesmo, você vai ser julgado também pelos seus semelhantes. Os nossos semelhantes muitas vezes, ou na maioria, imensa maioria das vezes, não tem nenhuma misericórdia com o semelhante no momento de uma queda, ou você prefere ser julgado por Deus e permitir que Deus haja na sua vida, dando uma correção de rumo, dando paz ao seu coração. Há um personagem na Bíblia que, quando errou, ele mesmo aplicou sobre si a pena, ou seja, ele foi o juiz de si próprio. Esse personagem é Jonas. Deus havia comissionado Jonas para fazer uma advertência ao povo da capital da Assíria, Nínive. Ao invés de Jonas se dirigir para a Síria, ele tomou um navio para Tarsis. Tarsis é uma cidade que hoje não se consegue localizar aonde seria. Mas quando Jonas faz isso, ele entra no navio, ciente do seu erro, ele desce para o porão do navio. Tudo estava bem, a viagem parecia que seria ótima, mas eis que em alto mar começa uma grande tempestade. E aí nós temos o texto que eu vou narrar aqui agora para fazermos uma pequena análise. E diziam uns para os outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Diante da sua desobediência, o que é que nós faremos? Ou seja, a pergunta daqueles homens para Jonas é o seguinte: você será o juiz de si próprio. Qual a sentença que você mesmo dá para os seus erros? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor,
fizeste como te aprouve. E levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqui nós temos um personagem que ele mesmo, reconhecendo o seu erro, se julgou-se a si mesmo e fez e deu a própria sentença. E a sentença que Jonas deu para si mesmo foi uma sentença de morte. Jonas aplicou sobre si mesmo a pena da morte. Deus, no entanto, é misericordioso. E Deus não aceitou a sentença que Jonas havia aplicado sobre si mesmo. Porque Deus providenciou um grande peixe. E esse peixe engoliu a Jonas. Eu tenho certeza de que quando Jonas viu aquele peixe se aproximando e ele sentiu que seria tragado por aquele enorme animal, Jonas viu ali o seu fim. Muitas vezes, o grande peixe da nossa vida, alguma coisa que vai nos tragar e acabar com tudo na tempestade em que estamos vivendo, pelos nossos próprios erros, pela nossa própria sentença, esse grande peixe não é o fim, mas é simplesmente um ato da misericórdia de Deus. Esse peixe engoliu a Jonas. O peixe, de alguma forma preparado por Deus, ele tinha condições de manter alguém vivo por algum tempo dentro dele mesmo. Não era um peixe com dentes, não era um peixe que pudesse triturar a sua presa. Então Jonas, no ventre do peixe, ele diz que clamou ao Senhor, na angústia que ele estava, e Deus o ouviu. Muitos de nós temos aplicado a nós mesmos uma pena. Nós temos desistido da vida. Nós erramos. Não estava certo o que fizemos ou o que deixamos de fazer. As pessoas estão querendo assumir o cargo de juiz de nossas vidas e nos condenando. Mas nós mesmos acreditamos nisso e aplicamos a pior pena possível, como uma forma de eliminar a culpa que sentimos, a insatisfação pelos nossos próprios atos. Outro personagem bíblico que aplicou a pena, ou seja, foi juiz de si próprio e não permitiu que Deus atuasse em sua vida, foi Caim. Caim matou Abel. O primeiro homicídio ocorrido sobre a terra. Quando Deus vem falar com Caim, nós lemos o seguinte texto: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a terra por mim, clama da terra por mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Deus estava aqui agora apresentando a Caim as consequências do ato que ele havia cometido, do primeiro homicídio. Mas Deus não estava aqui dando a pena. Deus estava apenas dizendo a ele quais seriam as consequências. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor. Caim, ao invés de confiar na misericórdia de Deus, como Davi confiou, Caim diz o seguinte: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Caim constatou o que haveria de ocorrer com ele, quais seriam as consequências, e ao invés de entender que aquilo que iria acontecer com ele eram consequências, ele diz: tamanho é o meu castigo. Isso não era um castigo de Deus, isso eram consequências. Mas então ele diz, ele aplica a pena: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Caim então aplica a pena sobre si. Ele diz: olha, eu não posso mais encontrar com ninguém, porque a pessoa que me encontrar vai me matar. Eram parentes dele e de Abel. Era uma só família ainda naquele tempo.
O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Ora, Deus mostrou a Caim que a pena não precisaria ser aquela. Então Deus colocou nele um sinal e avisou a toda a população da terra, daquela época, que eram poucos, ainda era uma família. Olha, ninguém pode matar o Caim. Então as sentenças de Deus para nós, enquanto estamos vivendo nessa vida, são sentenças com misericórdia. Porque o próprio Deus diz no livro de Salmos o seguinte: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Nesse Salmo 87, Deus está falando do conhecimento que ele tem a respeito das pessoas, do seu nascimento. É evidente que o julgamento de Deus será um julgamento que levará em consideração e leva em consideração hoje as condições em que a pessoa nasceu, foi criada, a sua família. O julgamento de Deus é profundo, não é um julgamento que as pessoas fazem da gente, nem muito menos o julgamento que você mesmo faz de você e eu faço de mim. O apóstolo Paulo, falando sobre essa questão de nós nos julgarmos ou que outros nos julguem, ele diz o seguinte em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 a 5: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós vemos aqui nesse texto o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu não me julgo. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha a consciência e que ela não perceba os erros e que ela não busque corrigir esses erros. E Deus opera na vida de cada um de nós a obra de corrigirmos os nossos erros. Mas é um relacionamento com Deus, é Ele e nós. Não são os outros que vão nos corrigir, nem tampouco eu a mim mesmo vou me aplicar uma pesada pena. Ou seja, eu não vou carregar um sentimento de culpa, porque Deus me perdoou. A palavra de Deus só trata disso, a misericórdia de Deus. Enquanto estamos nessa terra, enquanto estamos vivendo um período que a Bíblia diz que é um período da graça, em que a misericórdia de Deus está sobre nós, não há porquê, mesmo reconhecendo que erramos, carregarmos uma culpa avassaladora que acaba com a nossa vida, que nos retira o desejo de viver, que nos joga na depressão, que nos paralisa. Nós então precisamos de olhar para cima e dizer: eu não me julgo, eu não dou o direito das outras pessoas continuarem me massacrando, mas eu estou nas mãos do meu Deus. E olha, como Davi fez, não como Jonas, que naquela situação de legalismo se tornou uma pessoa, vamos assim dizer, intransigente, uma pessoa dura, porque Jonas não era duro apenas com ele mesmo. Não foi apenas ele que aplicou sobre si a pena de morte. Jonas era duro com as demais pessoas, e nós vemos isso no restante do seu livro. Quando Jonas vai a Nínive e ele faz a sua pregação e os ninivitas se arrependem e ele sai da cidade, o desejo que Jonas tinha era de ver, assim como ele se aplicou aquela pena, era de ver a destruição dos inimigos do povo de Deus. Porque Nínive era uma cidade, era uma nação
dos assírios impiedosos, e eles vinham fustigando o povo de Deus. E foi para lá que Deus mandou Jonas, para que Jonas exercesse uma situação, uma função de misericórdia, que ele não julgasse as pessoas, que ele apenas dissesse para as pessoas que elas haviam errado, mas que era possível, pela misericórdia de Deus, se corrigirem. Jonas então sobe no monte, fica olhando, esperando que os juízos de Deus caíssem sobre Nínive, ainda que eles tenham se arrependido. Jonas queria isso. E qual foi a situação? Deus não mandou a destruição. E Jonas então foi desapontado por Deus. E ele acusa Deus de ser misericordioso. Olha o que Jonas tem a petulância de dizer para Deus. Ele era muito rígido com ele mesmo, e ele queria que assim as outras pessoas fossem tratadas. E ele diz assim, capítulo 4 de Jonas, versículo 2: E orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas estava acusando a Deus de ser misericordioso e clemente, como se isso fosse um grande defeito. Ele que havia acabado de ser salvo pelo peixe para que não se afogasse, e depois clamou ao Senhor e o peixe vomitou Jonas na terra. Ele havia ganho a vida dele, mas ele era muito rígido. E Deus diz para ele no final o seguinte: Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A pergunta que Deus faz. Jonas era rígido, mas há uma esperança no final do texto que não foi escrito, porque Jonas foi quem escreveu esse livro. Se não foi ele que escreveu, alguém escreveu porque ele contou a história. E ele não contaria essa história com esses detalhes da própria rigidez dele, da própria falta de misericórdia dele, se ele não houvesse sofrido uma mudança. Jonas foi mudado, não está no texto, mas é uma ilação lógica. Ele reconheceu ao final a sua falta de clemência para consigo mesmo, em primeiro lugar. Todas as pessoas que são inclementes com os outros, elas não são clementes consigo mesmas. Elas não têm misericórdia de si próprias. Elas não aprenderam a se esvaziar do sentimento de culpa e se achegar a Cristo e receber dele o perdão, a graça, a misericórdia e a clemência. Eu finalizo lendo um trecho do Evangelho de Lucas, quando Jesus está nos dando um conselho, uma orientação para a nossa vida. E olha o que ele diz. São Lucas no capítulo 6, versículos 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus então está dizendo claramente: você não se amargure pelo que você fez de errado ou deixou de fazer. É lamentável o que você deixou de fazer, é lamentável o que você fez, mas isso é passado. Você está perdoado. E você não julgue as pessoas, não faça isso com as pessoas, o que você vinha fazendo com você mesmo. E eu te faço um convite hoje. Se você está passando por um grande momento e você sabe que você errou, se você está passando por uma situação de angústia, se o sentimento de culpa está destruindo você, esqueça isso. Peça perdão a Deus. Procure reparar o dano que você causou, se ainda é possível.
Se entregue a Deus nos braços da misericórdia e da clemência. Perdoe a si próprio, não se julgue. Deixe que Deus julgue a você mesmo e que Deus julgue as outras pessoas. Porque Deus é misericordioso, Deus é clemente. Deus há de passar um bálsamo nas suas feridas. Ele vai cuidar de você. Se perdoe. Não julgue a você mesmo. Não julgue o teu próximo e receba o amor e a graça de Deus. Um abraço, até o próximo vídeo e compartilhe com os amigos, que eu tenho certeza que muita gente precisa dessa mensagem que eu gravei hoje.